Olá pessoal, no cinema em resumo de hoje. Anne sobrevive a uma guerra nuclear em uma pequena cidade norte-americana. Ela acredita ser a única humana na Terra, até encontrar um sobrevivente. A relação entre eles fica frágil quando entra em cena outro sobrevivente e os dois homens passam a lutar pelo afeto de Anne, seguindo seus instintos naturais e primitivos. O nome do filme é Os Últimos na Terra. Spoilers à frente, e se você já gostou da ideia do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Você não imagina como isso ajuda a continuar com o projeto. Anne Burden reside em um mundo pós-apocalíptico onde a maioria dos recursos do mundo são perdidos para a radiação. Seu único companheiro é seu cão Faraó. E eles passam todo o tempo juntos na fazenda de sua família. Ela leva uma vida rotineira principalmente coletando alimentos e armando armadilhas para pegar animais. Um dia ela se depara com uma carroça em uma estrada velha. Ela chega perto curiosa para ver, mas Faraó ouve passos distantes. Então eles se escondem na estrada e veem uma pessoa com um traje de proteção. Eles secretamente o seguem. Até que ele finalmente se revela tirando o traje. É um outro sobrevivente chamado John Loomis. Ele é engenheiro, depois de garantir que a área está livre de ar radioativo. Ele tira o restante do traje e exalta em alegria por finalmente respirar ar fresco. Anne e Faraó seguem até uma cachoeira onde John toma banho. Sabendo que a água está contaminada, Anne o instrui a sair. Mas John fica chocado ao vê-la. Em vez de sair, ele aponta uma arma para ela e atira para cima. Mesmo desconfiado, finalmente John ouve Anne e sai da água. Por causa da água, John adoece imediatamente, fazendo com que ele corra de volta para sua carroça para pegar alguns medicamentos. Com a ajuda de Anne, John recupera sua força depois que o medicamento é injetado. Não só ela o enxágua, mas ela também o leva para sua casa. Enquanto John descansa, ela vai pegar a carroça e vê umas fotos de John e uma mulher, que poderia ter sido sua esposa. Por dias John está acamado, mas Anne faz questão de que ele receba os cuidados de que precisa. Uma noite ela ouve John ter um pesadelo e ela vai ao seu quarto para confortá-lo enquanto ele dorme. John fica mais fraco a cada dia e depois Anne olha com simpatia para ele. Ela reza sinceramente pela recuperação de John e deseja desesperadamente que ele não morra. Notavelmente, a saúde de John começa a melhorar lentamente, tornando-se parte da vida rural de Anne. Ambos humildemente falam sobre a vida antes do apocalipse enquanto Anne mostra um álbum de fotos de sua família. Ela fala que foi deixada sozinha, depois que o resto dos membros de sua família partem em uma jornada para encontrar outros sobreviventes, mas eles nunca voltaram. E que especialmente sente falta do irmão mais novo de quem ela era extremamente próxima. Então ela mostra a John uma foto dele. Sendo engenheiro, John teoriza que a fazenda de Anne é protegida de contaminantes radioativos por causa das encostas rochosas e o clima favorável. Depois de sua conversa, Anne se levanta e abraça John, um gesto que ela não fazia há muito tempo. No dia seguinte, John sai de casa para observar e ver o trabalho na fazenda, notando um trator velho. De acordo com Anne, ela ficou sem gasolina no ano passado e não usou desde então. John a instrui como bombear a gasolina manualmente de uma estação abandonada nas proximidades. Com o conhecimento sobre as máquinas, ela segue as instruções de John escritas em um papel e consegue adquirir gasolina suficiente. Fazendo o trator há muito tempo em desuso finalmente ser usado. No jantar, John percebe o quanto Anne é devota. Então ele começa a falar sobre sua jornada antes de encontrá-la, dizendo que ele viveu no subterrâneo. John saiu porque ele não podia ficar mais lá sem poder ver o sol no céu. Então Anne pergunta sobre a esposa de John depois de ver as fotos em sua carroça. Mas ele diz que é apenas uma mulher do seu passado. Naquela noite ambos sentem uma crescente sensação de atração um pelo outro, mas os pensamentos sobre isso são descartados. John e Anne passam o dia seguinte na lagoa onde ela lhe oferece peixe fresco. Algo que fazia um bom tempo que ele não comia. Enquanto John desfruta de sua deliciosa refeição, Anne relembra o último inverno quando ela quase congelou e morreu de fome por causa que seu gerador está quebrado, assim não podendo estocar peixes e outros alimentos dentro da geladeira. Ao saber que ela tem um gerador, John se oferece para consertar, esperando que isso os ajude a armazenar mais comida. Enquanto conserta, John acredita que eles poderiam utilizar a cachoeira contaminada como fonte de energia hidrelétrica. Poderia funcionar um sistema com a força da água, construído a partir das tábuas da igreja e dos bosques. O que significa que o edifício sagrado deve ser demolido para obter o material necessário. Anne fica desconfortável com sua proposta, alegando que seu pai construiu e pregava lá todos os domingos.
Que a igreja é mais do que apenas uma estrutura para ela, uma vez que mantém um profundo valor sentimental. Depois de tentar persuadi-la algumas vezes, John finalmente decide não prosseguir com o projeto. Nos dias seguintes eles trabalham juntos ao redor da fazenda para produzir alimentos e outros recursos. Neste ponto, ambos veem diferenças enraizadas em suas éticas de trabalho e crenças espirituais. No mini-mercado abandonado, Anne vê John bêbado com garrafas vazias de cerveja em volta dele. John zomba dela por ter consumido todos os doces nas prateleiras, mas não ter bebido as cervejas na geladeira. Apesar disso, ela o ajuda e o leva para casa para descansar. Enquanto ela tira as roupas sujas dele, John fica agitado e grita com ela dizendo que não precisa de sua ajuda. E mesmo prendendo-a contra a parede, Anne fica intimidada com o comportamento de John e sai do quarto e vai embora. Na manhã seguinte, John, sabendo de seu comportamento na noite anterior, pede sinceras desculpas pelo ocorrido. Anne aceita suas desculpas. Eles continuam a trabalhar juntos como se nada tivesse acontecido. No jantar, Anne surpreende John com uma garrafa de vinho que eles compartilham. Depois de alguns copos, os dois ficam bêbados e dançam juntos na sala de estar. O momento torna-se imprescindivelmente íntimo, que leva os dois ao primeiro beijo. John e Anne sobem as escadas e chegam à beira de se envolverem sexualmente, mas John hesita, dizendo que ter um relacionamento íntimo com Anne vai mudar completamente as coisas entre eles. Mas ele diz que isso não muda o fato de que ele gosta dela, então ela também acrescenta que eles precisam realmente de mais tempo para conhecer um ao outro. Em um dia normal de monitoramento da fazenda, Anne percebe mudanças em suas armadilhas e Faraó fica mais agitado e foge de sua vista. Enquanto ela o segue, ela vê um outro sobrevivente, Caleb. Aparentemente Caleb já fez amizade com Faraó, estando ali já por alguns dias na fazenda. Ele pede a Anne um copo de água e ela o leva para casa. Mas eles são pegos de surpresa por John segurando uma arma. Anne corre para acalmá-lo e apresenta os dois um ao outro. John checa a radiação do sobrevivente. Caleb diz que ele andou 50 quilômetros em uma mina em busca de alimentos e outros recursos. Ele é bem-vindo na fazenda, mas John diz que ele deve acampar do lado de fora, por conta dele ter pego um pouco de radiação ao longo do caminho. No entanto, a natureza gentil de Anne não poderia deixar alguém ficar do lado de fora enquanto ela fica no conforto de sua casa. Então ela convida Caleb para entrar. Os três compartilham uma refeição e contam histórias sobre os horrores de estarem no apocalipse. John diz que antes de chegar na fazenda ele encontrou um adolescente doente coberto de sujeira e que ele tentou cuidar do menino, mas seu corpo estava muito fraco. O menino implorou-lhe por misericórdia para matá-lo, um ato que ele obrigou-se a fazer. Por outro lado, Caleb também compartilha uma experiência traumática de quando ele estava preso. Na sua primeira semana ele viu vários homens matarem uns aos outros por causa de suas condições terríveis. Depois da refeição, Anne dá um passeio para mostrar a casa para Caleb enquanto John sente ciúmes da situação. John continua lembrando a Anne de estar ciente de que eles não sabem nada sobre Caleb e que ele pode ser uma pessoa perigosa. Eles entram em uma discussão acalorada sobre as atitudes de John. Eles chegam a falar sobre o menino que ele matou. Então John senta-se com Anne à mesa e revela que o menino que ele matou é o irmão perdido de Anne. Sem palavras e sem conseguir olhar em seus olhos, ela apenas chora com a notícia chocante que ele acabou de contar. No dia seguinte, John e Caleb decidem ir caçar dentro da área da fazenda. Enquanto eles andam, Caleb enfatiza sua conexão espiritual com Anne. Ambos caminham próximo à cascata, onde John explica o projeto de fazer uma roda d'água que poderia ser uma fonte de energia, mas que foi cancelado por Anne. Durante o jantar, Caleb traz o projeto da roda d'água para a mesa. John se sente desconfortável e explica que a igreja ocupa um lugar sentimental no coração de Anne. Mas ela agora se mostra aberta à ideia de construir o projeto. Surpreso com sua resposta, John diz que ela não precisa, se não quiser. Pressionada pelos comentários de Caleb, Anne dá sinal verde para derrubar a igreja e pegar os materiais para o projeto. No dia seguinte eles começam a trabalhar no projeto enquanto coletam as madeiras do edifício sagrado. Lentamente o edifício torna-se uma estrutura, até não sobrar nada além de uma memória distante do seu pai. Enquanto trabalham no projeto, Anne e Caleb começam a criar um vínculo entre eles, que John imediatamente percebe a troca de olhares entre eles. Ele percebe a atração que um está sentindo pelo outro, à medida que o projeto avança. Após a proximidade deles depois da demolição, Anne e Caleb andam na floresta e chegam em uma caverna próxima.
Eles falam sobre sua fé compartilhada na religião cristã, alegando que é a única coisa que os motiva. Quando eles voltam para a fazenda, John já fez muitos progressos na construção da roda d'água. A estrutura simples lhes dará mais esperança em viver a vida neste mundo pós-apocalíptico. E que tudo poderia melhorar da maneira mais simples. Naquela noite, John pede para falar com Annie em particular, alegando que ele tem que dizer a ela algo importante. Percebendo a atração entre Annie e Caleb, ele desajeitadamente dá seu consentimento para ela ter um relacionamento com Caleb. No entanto, Annie acha estranho ele dizer aquilo. Ela diz que ela que tem que saber com quem ela deve ficar ou não, e que não dizia respeito a ele. John se defende e faz um comentário discriminatório e diz que não vai ficar no caminho caso ela queira ficar com outro. Suas palavras de conselho não solicitados não caíram bem para Annie, fazendo com que ela saísse da sala. Os três passam os próximos dias construindo a roda d'água ao redor da cachoeira contaminada. Depois de um progresso notável, eles realizam um jantar comemorativo. Depois de algumas bebidas, eles decidem mergulhar na lagoa, onde eles continuam a se divertir. Quando fica muito frio, eles decidem voltar para casa e terminar a noite. Não muito depois de John expressar em lágrimas seu amor por Annie. Mas ela não acredita muito nele. Ela lhe dá as mãos e o leva para casa. Percebendo sua embriaguez, ela o leva para a cama. Caleb ainda acordado em seu quarto, Annie anda pelo corredor esperando que ele a perceba. Então ele abre a porta e ela entra. Eles começam a fazer amor depois de dias trocando olhares. Ao raiar do dia, a tensão cresce na casa outrora pacífica por causa do triângulo amoroso não oficial. Quando Caleb vai até a varanda para sentar com Annie, John imediatamente faz ideia do que aconteceu na noite anterior. Mais tarde, John e Caleb terminam a estrutura da roda d'água. Eles movem a calha para o lugar acima da cachoeira. Enquanto John é responsável por manter as cordas no lugar, Caleb faz o trabalho mais arriscado de fixar a calha. Finalmente o projeto fica pronto e é bem sucedido, fazendo-os sorrir e esquecer suas diferenças por um momento. Apertado em um traje de proteção, Caleb escorrega durante a subida assistida por John. Então felizmente John puxa Caleb para cima. Assim que John junta as cordas, Caleb escorrega na superfície coberta de musgo mais uma vez. Mas John o puxa novamente. No entanto, John para de puxar e os dois homens fixam os olhos enquanto Caleb ainda se balança na beira do precipício. Logo depois, John volta sozinho para casa. Annie pede desculpas para John pelos maus entendimentos. Mas John corta Annie no meio da conversa e diz que Caleb decidiu ir embora para o sul de forma repentina. Claramente Annie fica surpresa, e não perde nenhum segundo e corre atrás dele, esperando que Caleb ainda esteja por perto. Sem vê-lo, Annie entra em choque completo. Enquanto isso, John fica na beira do penhasco onde Caleb estava e verifica a profundidade da cachoeira. Depois de dias pensando no súbito caso do desaparecimento de Caleb, Annie descobre que a eletricidade na casa voltou. Ela alegremente corre para fora e encontra o amado órgão no celeiro, onde ela toca. Logo após, John entra e fica ouvindo a música, com uma expressão de sentimento de culpa estampado em seu rosto. Os conceitos bíblicos são relevantes para o filme. Embora o cenário pós-apocalíptico retrata o fim do mundo, também é comparável ao início, onde apenas um homem e uma mulher caminham pela terra, como no Jardim do Éden, e que se entregam à tentação em busca do prazer. O motivo do desaparecimento de Caleb não foi divulgado. Se ele morreu ou se realmente ele se foi, apenas John sabe. A relação entre os dois homens faz um paralelo com a história bíblica de Caim e Abel, cuja rivalidade terminou em uma tragédia. Então pessoal, esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.